Amadou Ndiaye, um homem na casa dos 40 anos, foi a personificação do sonho tornado realidade. Nascido num bairro modesto de Dakar, cresceu numa casa pequena mas amorosa. Seus pais, trabalhadores esforçados, ensinaram-lhe desde cedo o valor do trabalho e da perseverança. Seu pai, um pequeno comerciante, vendia tecidos no mercado central da cidade, enquanto sua mãe, professora, incutiu nele valores de respeito e honestidade. Apesar dos desafios econômicos, Amadou destacou-se pela sua inteligência aguçada e pela sua capacidade de aproveitar oportunidades que outros ignoraram. Desde a adolescência sonhava com um futuro que não fosse marcado pela precariedade, mas pela ambição de superar expectativas. Os seus estudos levarão-no ao estrangeiro, onde se formou em gestão empresarial, antes de regressar ao Senegal com uma visão clara do que pretendia alcançar. A Fundação Ele Companhia, uma empresa especializada em luxo acessível. A ideia era simples: oferecer produtos de alto padrão a preços mais acessíveis que as grandes marcas internacionais, mas com a mesma qualidade e atendimento impecável. Graças à sua mente estratégica e aos seus contatos, Amadou conseguiu se destacar no setor. A sua empresa rapidamente se tornou uma referência no mundo do luxo, não só no Senegal, mas também a nível internacional. Suas lojas eram templos de elegância e requinte, oferecendo itens que só quem tinha as conexões certas poderia comprar. Mas este sucesso, por mais brilhante que tenha sido, não foi suficiente para Amadou. Ele havia construído um império, mas o caminho para essa posição foi pavimentado com sacrifícios e decisões difíceis. Ele sabia que, para manter esse sucesso, teria que ir além do gerenciamento de suas contas bancárias e da supervisão de suas equipes de gestão. Ele precisava conhecer, compreender e às vezes questionar a forma como seu negócio funcionava em um nível mais humano. Essa vontade de interferir na realidade de seus colaboradores vinha de um sentimento antigo, enraizado em sua infância. Amadou cresceu num ambiente onde as desigualdades eram palpáveis. Seu pai, embora trabalhador e respeitado na vizinhança, nunca teve oportunidade de sentar à mesa com os adultos. Amadou sabia o que era se deparar com um sistema onde a aparência e a classe social desempenhavam um papel primordial. Ele ainda se lembrava de quando criança, foi afastado de uma loja por não usar as roupas adequadas. Essa lembrança dolorosa, embora distante, nunca o abandonou. Talvez tenha sido aí que a sua ambição se enraizou. Queria provar que é possível sair das sombras, quebrar estereótipos e ser respeitado pelo seu mérito, independentemente da sua origem. Assim, apesar do sucesso, Amadou por vezes ainda se sentia distante daqueles que mantinham a máquina funcionar diariamente. Ele se perguntava se seus funcionários, desde os que limpavam o chão até os vendedores e os gerentes de departamento, realmente o respeitavam, ou se o viam apenas como uma figura distante, um chefe inacessível cujo nome estava marcado em uma mesa de vidro temperado. Amadou sabia que a verdade sobre a integridade da sua empresa não residia nas demonstrações financeiras ou nas estratégias de marketing. Estava na forma como seus colaboradores se sentiam todos os dias, no reconhecimento do seu trabalho, na forma como eram tratados no dia a dia. E foi isso que levou a tomar uma decisão radical. Iria infiltrar-se na sua própria loja, sob disfarce anônimo, para observar a realidade por dentro. Numa manhã de outono, Amadou acordou mais cedo do que de costume, movido por uma ideia que vinha refletindo há meses. Ele havia pensado em como iria se disfarçar para não ser reconhecido, como iria tornar sua investigação credível. Ele opta por vestir um casaco preto simples, chapéu discreto e óculos escuros. Seu objetivo era se misturar, ser visto como um cliente comum, e não como CEO de uma empresa de sucesso. Foi até uma determinada loja, aquela da cidade onde ele próprio havia assinado os primeiros contratos de parceria com grandes marcas. Esta loja era uma das mais movimentadas e prestigiadas da rede. Ele Companhia. E, portanto, o mais representativo da imagem da empresa. Amadou sabia que a experiência que teria nesta loja poderia ser reveladora de muitas coisas. Chegou a hora. Quando ele entrou na loja, no início da tarde, os corredores estavam lotados, com clientes aglomerando-se nas prateleiras para aproveitar as últimas promoções. Amadou sentiu a agitação do lugar, o cheiro do perfume e do couro, as luzes que realçavam o brilho dos produtos. Dirigiu-se sem hesitar à seção de acessórios, local onde os preços eram altos, mas os produtos eram ainda mais preciosos. Lá ele viu um anel em especial, um modelo simples, mas muito elegante. A luz parecia refletir ali de uma forma especial,
quase mágica. Ele se aproximou do corredor com a intenção de fazer algumas perguntas, observar os funcionários, esmiuçar os detalhes das interações, sem ser notado. Entre eles estava um jovem chamado Karim, que parecia agitado pela multidão e pelo estresse do momento, separando os itens com uma velocidade que traía sua ansiedade. Quando Amadou se aproximou de Karim, já se sentia preso na atmosfera opressiva da loja. O som de fundo dos cliques das caixas registradoras e dos murmúrios das conversas dos clientes saturava o espaço. Amadou esperava uma interação simples, uma conversa trivial sobre o anel, um gesto profissional. Mas Karim nem sequer ergueu os olhos. Seu tom, seco e quase imperceptível, foi um choque para Amadou. Estou ocupado, senhor. Talvez alguém possa ajudá-lo. Amadou, surpreso com a indiferença de Karim, sentiu um arrepio de incompreensão percorrer-lhe a pele. Ele estava acostumado com preconceitos externos, julgamentos raciais que se manifestavam nas ruas ou em locais onde ainda não era reconhecido pelo que havia se tornado, mas nunca imaginou que tal atitude pudesse emanar de um de seus próprios funcionários, em sua própria loja, em um ambiente que ele havia cuidadosamente elaborado e onde acreditava que a competência e o respeito deveriam ter precedência. Foi quase um choque. Ele trabalhou toda a sua vida para construir um império baseado no respeito mútuo, no reconhecimento dos outros, na aceitação das diferenças e nos talentos individuais. E, no entanto, naquele preciso momento, sentiu-se rejeitado, como uma sombra depreciada. Eu só queria saber se esse anel estava disponível em outros tamanhos. Ele insistiu suavemente, mascarando a dor em sua voz, tentando não demonstrar a decepção que o dominava. Karim, visivelmente irritado com a presença de um cliente que parecia tomar muito tempo, ergueu os olhos, mas seu olhar era frio, quase mecânico, sem um pingo de calor ou consideração. Eu disse que estou ocupado. Você terá que esperar, ele respondeu num tom seco e cortante, como se Amadou fosse apenas um obstáculo em seu caminho, mais um incômodo para acrescentar ao seu dia já ocupado. Ele girou nos calcanhares sem dizer mais nada e saiu correndo, como se Amadou fosse apenas um detalhe insignificante em seu turbilhão de responsabilidades. Amadou permaneceu congelado, suspenso por um momento no espaço e no tempo. Seu coração batia mais forte, não de raiva, mas de profunda confusão e tristeza. A rejeição não estava tanto nas palavras de Karim, mas na atitude dele, nessa total falta de consideração, até mesmo de respeito, que deveria ter recebido como cliente. Simplesmente como ser humano. Não foi apenas uma rejeição à sua aparência, às suas roupas simples ou à falta de sinais externos de riqueza. Não, foi muito mais do que isso. Foi um julgamento silencioso e inconsciente, uma hierarquia implícita de indivíduos baseada na aparência e nos códigos sociais. Karim, sem nem pensar, o reduziu a uma imagem estereotipada, um homem negro, mal vestido, sem a presença dos clientes que costumava atender. Este cliente, este homem, não poderia ser digno de assistência. Amadou sentiu um misto de raiva e tristeza. Sim, ele viu outras atitudes racistas e aprendeu a ignorá-las com uma certa resignação. Mas aqui, na sua própria loja, o local que construiu com tanto cuidado e esforço, onde a ideia de igualdade e respeito tinha que ser prioridade, ele não esperava esse tipo de comportamento. Foi uma traição mais profunda do que ele poderia ter imaginado. Ele ficou ali por mais alguns segundos, deixando sua mente girar em círculos. Karim havia desaparecido entre as prateleiras, absorto em seu próprio mundo. O barulho da multidão, dos clientes impacientes, dos gerentes de departamento indo e voltando constantemente entre os departamentos, continuava a preencher o espaço, mas para Amadou tudo isso havia se tornado distante, quase irreal. De repente, ele se sentiu desorientado, como um ator que se perdeu em seu próprio papel. Ele respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Ele não estava aqui para se deixar dominar pelas emoções, por mais justificadas que fossem. Ele tinha uma missão muito mais importante a cumprir. Ele se virou para o balcão para ver se mais alguém poderia atendê-lo, mas nenhum outro funcionário parecia disponível. Com um gesto lento, quase solene, pegou o telefone e enviou uma mensagem ao seu assistente, pedindo-lhe que preparasse uma reunião urgente para o dia seguinte. Esta não seria uma reunião de rotina. Não, esta seria uma reunião decisiva. Amadou já sabia que estava a lidar com um problema mais profundo e estava determinado a enfrentá-lo com toda a força da sua posição, mas também com espírito de reconciliação e compreensão. Quando finalmente decidiu comprar o anel, um ato que aparentemente parecia inócuo,
Ele sabia que o gesto assumiria outro significado nesta perspectiva particular. Ele não era apenas mais um cliente, nem uma simples transação. Não, iria se tornar um ato simbólico, uma mensagem. Foi até o caixa e, quando Karen voltou para finalizar a venda, Amadou esperou pacientemente, com um leve sorriso nos lábios, quase imperceptível. A revelação. E então, quando Karen estava prestes a lucrar, Amadou levantou-se lentamente, como se o tempo tivesse parado à sua volta. Tirou o chapéu e os óculos escuros, revelando finalmente o rosto, o do homem que ele realmente era, aquele que a princípio não queria que Karen reconhecesse. Karen recuou instintivamente, como se estivesse impressionado com a revelação. O anel em suas mãos de repente pareceu pesado demais para ele, como se representasse algo muito maior do que ele havia percebido inicialmente. Amadou, com voz calma mas firme, disse: "Acho que você esqueceu de me servir direito, Karen." Ele observou a expressão de Karen se transformar, seu rosto ficando pálido, o pânico invadindo seus olhos. O jovem gaguejou desculpas, sua mente não sabendo como lidar com essa inesperada reviravolta nos acontecimentos. Eu não sabia que você estava. Eu não queria." Amadou interrompeu-o, mas não em tom acusatório. "Eu sei o que você quis dizer, Karen," ele disse lentamente. "Isso é exatamente o que você pensa. Você julgou um cliente pela aparência. Você se recusou a me ajudar porque não me via como uma pessoa digna de serviço." O silêncio se prolongou, pesado e opressivo. Amadou deixou o peso das suas palavras invadir o espaço. "Não é apenas um teste, Karen. É uma lição. Uma lição sobre dignidade humana. Sobre respeitar os outros, sobre nunca julgar uma pessoa pela sua aparência, cor, status ou roupas. Não é apenas uma questão de serviço. É uma questão de respeito." O jovem ficou ali paralisado, suas desculpas soando como palavras vazias, perdido na imensidão deste momento da verdade. "Não vou demitir você, Karen. Não é isso que estou procurando. O que estou lhe oferecendo é uma oportunidade de pensar sobre o que você fez, sobre o que significa tratar alguém com dignidade." Amadou fez uma pausa. "Mas saiba disso, você nunca sabe quem realmente é a pessoa à sua frente. E você nunca deve subestimar alguém apenas por causa de sua aparência." Amadou se virou, pronto para sair da loja. Mas antes de partir, acrescentou, com voz calma mas autoritária: "Esta lição, Karen, é muito mais preciosa que este anel. Nunca se esqueça dela." E com essas palavras ele foi embora, deixando Karen sozinho, congelado, no abraço de uma compreensão brutal, mas necessária. Na manhã seguinte, Amadou foi ao escritório com uma sensação de urgência, como se carregasse um peso invisível nos ombros. A reunião que ele convocou seria decisiva. Ele havia pensado a noite toda no que acontecerá no dia anterior, em como uma simples interação havia exposto falhas profundas, não apenas na atitude de Karen, mas no próprio funcionamento de sua empresa. Embora tivesse feito da sua loja um local onde a competência e o respeito pelos clientes deveriam estar no centro dos valores, ele agora tinha uma dolorosa constatação: o preconceito, por mais sutil que fosse, poderia se intrometer em todos os aspectos da vida profissional, e até mesmo em espaços onde ele pensava ter estabelecido padrões impecáveis. Quando os gerentes das lojas, inclusive Karen, sentaram-se ao redor da mesa de conferências, a atmosfera ficou tensa. Todos sabiam que Amadou não vinha apenas para uma reunião de rotina. Este não foi apenas feedback de desempenho. O que ele tinha em mente iria muito além dessa simples correção. Seus olhos examinaram a sala e ele respirou fundo antes de começar. "Convoquei vocês aqui hoje para discutir um incidente que, embora possa parecer isolado, reflete uma realidade muito maior que devemos levar a sério", começou ele, com a voz calma, mas firme. "Ontem, um cliente foi tratado de forma inaceitável nesta loja. Não foi apenas falta de profissionalismo, foi um julgamento baseado em preconceito inconsciente, e esse julgamento afetou a experiência do cliente, independentemente de seu status ou aparência." Amadou observou os rostos ao seu redor. Karen evitou seu olhar, visivelmente envergonhado. Os outros funcionários pareciam desconfortáveis, alguns talvez se sentindo culpados por não terem visto sinais antes. Amadou continuou: "Quero ser claro. O preconceito que você viu ontem, aquele que foi aplicado a um cliente que na verdade era um homem que você deveria respeitar, é esse tipo de comportamento que precisamos erradicar.
Não importa a cor, classe ou aparência de um indivíduo, todo cliente merece ser tratado com dignidade. Ele fez uma pausa para deixar suas palavras ressoarem no ar, antes de acrescentar: sempre defendemos a inclusão e a diversidade nesta empresa, mas é claro que há muito mais a fazer. O que fazemos aqui deve ser mais do que uma política no papel. Devemos agir, e agir agora. Amadou levantou-se e virou-se para o ecrã onde tinha preparado slides que ilustravam estatísticas sobre diversidade e inclusão, exemplos de empresas que não conseguiram implementar políticas de não discriminação. Implementarei treinamentos obrigatórios de diversidade e inclusão para todos os nossos funcionários, em todos os níveis. Esses treinamentos não serão simples discussões teóricas, mas ferramentas práticas para reconhecer e combater preconceitos inconscientes em nosso ambiente de trabalho. Ele fez uma pausa e virou-se para Karen, cujo constrangimento era palpável. Isso incluirá exercícios sobre como identificar e desconstruir os estereótipos que influenciam as nossas decisões, sejam elas conscientes ou não. E não será um evento único, mas um processo de aprendizagem contínuo. Amadou sabia que a formação não seria suficiente para mudar uma cultura profundamente enraizada. Então ele decidiu ir mais longe. Além disso, organizarei auditorias regulares e incógnitas em todas as nossas lojas. Estas auditorias terão como objetivo verificar se os princípios de respeito e atendimento ao cliente que defendemos são aplicados de maneira uniforme. Não se trata de prender os nossos funcionários, mas de garantir que todos respeitam a dignidade dos nossos clientes, independentemente da sua aparência. Os gestores concordaram, cientes de que esse tipo de monitoramento poderia evidenciar comportamentos inaceitáveis. Amadou sabia que a ideia dessas inspeções regulares provavelmente causaria tensão, mas não queria mais lapsos em seus valores fundamentais. Também criarei um programa de mentoria, especificamente para os nossos colaboradores mais jovens. Este programa visa ajudá-los a sentirem-se vistos, respeitados e dar-lhes as ferramentas necessárias para não caírem nas armadilhas dos estereótipos e julgamentos precipitados. Os colaboradores mais experientes terão de ser modelos, guias que os ajudarão a crescer e a compreender que, nesta empresa, todos, independentemente da sua idade ou origem, merecem oportunidades iguais. Amadou ficou em silêncio por um momento, observando as reações da sala. Alguns pareciam impressionados, outros ainda hesitantes, mas ele sabia que essas mudanças iriam atrapalhar a rotina estabelecida. Mas isso não o preocupou. O que importava agora era encarar a realidade do seu negócio e transformá-la. Na sua cabeça, Amadou sabia que a lição que aprenderá no dia anterior não era apenas sobre negócios. Foi uma lição pessoal. Para além do seu papel como CEO, ele era também um homem negro numa sociedade que, apesar do aparente progresso, continuava a combater preconceitos arraigados. A sua posição não o protegeu destas realidades. Na verdade, ele percebeu que sua experiência como líder não poderia ser vista apenas como um espelho de seu sucesso. Também tinha que ser um reflexo das lutas que cada um, à sua maneira, poderia enfrentar, mesmo em posição de poder. Levantou-se da cadeira e virou-se para a janela, como que para marcar uma transição simbólica no seu discurso. Quero que cada um de vocês pense sobre o que foi dito aqui. O que aconteceu ontem nunca mais deve acontecer. E para que isso aconteça, todos nós precisamos estar vigilantes e dispostos a questionar os nossos próprios preconceitos, por mais inconscientes que sejam. Esta não é uma simples questão de conformidade com as normas sociais, mas uma questão de respeito humano. Os esforços para quebrar as barreiras do preconceito racial e social na nossa empresa não serão fáceis. Eles exigirão de cada um de nós um desejo real de mudar e melhorar. Mas estou determinado a garantir que esta empresa se torne um exemplo, não apenas na indústria, mas na sociedade como um todo. Uma empresa onde cada funcionário e cada cliente, independentemente da sua aparência, serão tratados com o respeito e a dignidade que merecem. Em última análise, Amadou sabia que este teste, embora perturbador, tinha revelado uma verdade essencial. É preciso reavaliar, aprender e progredir constantemente. E ele estava pronto para transformar essa experiência em uma oportunidade de crescimento, tanto para o seu negócio quanto para ele mesmo. A cara da sua empresa iria mudar e ele estava se certificando de que essa mudança seria para melhor, para todos.